E aí pessoal do YouTube, Fox Walkber na área, e nesse vídeo fazer uma análise a respeito do penúltimo episódio, que no caso é o episódio 7 da primeira temporada de Os Defensores, levando em consideração as cenas mais importantes, momentos mais significativos. Então vamos começar com essa análise. Então galera, levando em consideração uma das últimas cenas presentes no último episódio, tivemos um conflito entre o Stick e a Elektra, né, onde claramente foi mostrado que ambos estavam em lados opostos, né, cada um com seus objetivos específicos, e devido a isso, claro, teve o conflito, finalizando com a morte do Stick. Agora, esse episódio eu achei um tanto irônico a cena inicial, né, porque, bom, nós sabíamos que o Stick e a Elektra não estavam se entendendo ao ponto de tentarem se matar, certo? E logo no início tivemos uma conversa entre os dois. Claro que uma conversa de alguns anos, alguns meses atrás, né, porque o Stick estava com a mão dele e tal, mas o que eu achei interessante, tirando também o ponto irônico, né, da mudança de lados e etc, é que eles estavam discutindo sobre o Demolidor. E novamente a série adora fazer isso, mostrar claramente os problemas que o próprio Matt Murdock colocava para si mesmo, tanto como modelo, tanto no seu ponto de humanidade, né, com o lado humano dele, como também o lado de super-herói. Uma figura acima da lei, uma figura longe disso ou algo assim. Porque é interessante, porque a série mostrou que ele tá tentando criar uma vida social, né, se fixar naquilo, só que ele não consegue, né, a sua limitação, ele tem meio que um problema, não consegue se fixar num ponto específico. Já a Elektra falou precisamente sobre um ponto que ele consegue precisamente se fechar, que é o uso da violência. Ele consegue usar a violência, mas até um certo ponto. Então a série adora demonstrar com precisão como funciona o Demolidor. O que é engraçado, né, porque o Demolidor ele tá claramente sendo mais explorado que os outros personagens, como eu já falei, ele tá conseguindo ser uma figura de muita importância. E é claro que essa questão de se aprofundar no seu papel, tanto de herói quanto social, também é explorado lá na frente, mas vamos ainda chegar nesse ponto. Bom, um outro ponto também no início do episódio foi a volta dos personagens secundários, né? Porque nós sabemos que os protagonistas estavam todos ferrados, estavam todo fodido, todo mundo ferido, certo? Então eles não estavam com a capacidade física adequada para fazer nenhuma ação chamativa, né? Eles estavam confusos e tudo mais. Agora, com a volta dos personagens secundários, voltamos a utilizar eles como um fator de ajuda, certo? São os ajudantes. Agora, tirando essa postura meio clichê, certo? Porque os amigos sempre são ajudantes e não passa disso, eu tenho que dizer que alguns ajudantes estão lá somente para aparecer e outros estão claramente para fazer algo um pouco maior. Né? Como a gente pode ver, a gente sabe precisamente que o Demolidor tem essa questão de identidade, né? Até o próprio Fog chegou lá com a roupa dele e tal, tentando ajudar ele a evoluir. Agora, em relação, digamos, a Wing, né? A Colleen Wing, ela não tá ajudando o Punho de Ferro a mudar, sacou? Eu não vi ela tentar fazer ele crescer em nenhum momento. O Luke Cage não tem problemas. Em relação a Jessica Jones, eu não vi ninguém nas proximidades, pelo menos algum parceiro dela, tentando induzir ela para um caminho mais social, ou que ela consiga confiar nos outros. Então, entre os 4 personagens, né, o Demolidor é o que está sendo mais mostrado o seu lado pessoal, ou o seu lado interno com mais precisão, né, as suas limitações, os seus problemas e a ajuda em si, como também ele tem provavelmente o melhor ajudante. Né? Então o Demolidor, eu tenho que dizer que do início pro final do início do episódio, demonstrou uma grandeza de foco. Agora, na metade do episódio, mesmo com os personagens estando fechados em uma área, tendo até discussões um tanto significativas, eu tenho que falar que o que mais me chamou a atenção foi o que foi demonstrado no Tentáculo. Nós sabemos que a Elektra tomou o poder, certo? E nós sabemos também que ela não é do Tentáculo. Ela fala que não está interessada nisso, que ela tem seus próprios interesses. E é muito importante isso porque os membros do Tentáculo acabam tendo opiniões diversas, né? Algumas pessoas falam que a Elektra vai nos ajudar a crescer, ter um novo começo e tal. Outros membros falam que o passado é melhor, temos que eliminar ela ou algo assim. Então essas mudanças de opiniões não somente aconteceram com a Alexandra, mas com a Elektra tá tendo muito mais envolvimento, muito mais aprofundamento. Isso traz maior realismo, maior humanidade. Não são apenas vilões que obedecem como se fossem minions, mas é uma coisa muito mais humana. Então eu tenho que dar crédito à aparição do Tentáculo dessa forma, mostrando as possibilidades de mais problemas internos, né? Porque nós temos os problemas internos no próprio quarteto, né, nos defensores, então é totalmente justo e válido, né, ter a mesma coisa no grupo dos vilões. Bom,
Agora, partindo logo pro final do episódio, sim, eu acredito que a metade do episódio realmente não teve muita grande coisa, assim, de novidade ou coisas que não foram mencionadas no passado. No final das contas, eu acredito que foi somente cenas de ação que chamaram a atenção. Eu acredito que tivemos uma divisão boa, certo? Tivemos o Demolidor, a Jessica Jones, Luke Cage contra as 3 pessoas do Tentáculo, né? Pelo menos os 3 que sobraram, que eu achei até um pouco interessante a ambientação e a expectativa. A luta eu não achei lá grande coisa, né? Eu acho que teve muitos cortes e edições e, cara, eu não consigo levar aquela velhinha a sério lutando. Eu não consigo, sacou? Pra mim, se ela estivesse lutando, realmente ela ia apanhar pra caralho. Mas como ela é do tentáculo, ela tem os poderes e tal, eu não consigo aceitar aquilo como uma coisa, tipo, visível. Bom, e nós tivemos também uma outra luta que foi o Danny contra a Elektra. Agora, eu tenho que dizer que o Danny contra a Elektra é muito importante discutir esse tipo de conflito, porque envolve não só porradaria, mas também teve um momento de manipulação, né? A Elektra falou, você tinha mestres e eu também tinha, só que eu sou livre, você também pode ser. Você pode usar seu poder para criar uma nova vida a si mesmo e etc. E isso é importante que isso é um conflito interno no personagem, porque ele tá entrando em vários pontos de manipulação, né? A figura mais inocente, a figura mais explosiva, a figura mais jovem, mais infantil, enfim. E ele tá sempre caindo em pontos de persuasão. E é importante lembrar que são os obstáculos que o personagem tem que passar. Claro que no final das contas ele aceitou brigar com a Elektra, isso demonstrou talvez um pouquinho de evolução, só que durante o processo de luta, né, que foi uma luta até um pouquinho mais chamativa que a do trio contra o Tentáculo, teve, infelizmente, uma óbvia ação que foi a Elektra induzir o cara a dar um soco na parede. Aquilo tava muito claro que ia ocorrer, e eu acho que o Danny tá sendo muito idiota em vários momentos, né? Eu já falei tanto do personagem, cara, mas pelo menos ele conseguiu sair do ponto de persuasão, né? Uma coisa que pelo menos traz um pouquinho do ponto evolutivo, mas novamente não é uma coisa tão grande assim. Agora, durante a cena de conflito do trio dos defensores contra o trio do Tentáculo, eu tenho que dizer, na verdade, após o conflito, né? Eu tenho que dizer que ocorreu novamente uma desvalorização total dos poderes do Demolidor. Nós sabemos que o cara é tecnicamente um morcego, sacou? Ele é cego, ele tem, tipo, por uns super sentidos do caramba, ele consegue perceber, tipo, quem tá a milhares de distância e tal, consegue saber, ele consegue ouvir o neon, sacou? Tipo, o cara é foda e tal, só que tem um lance, né? Depois da luta chega a Knight, né? A detetive, e simplesmente o cara ignora a presença do carro, né, chegando, e surpreende a todos, e o Demolidor, tipo, eu poderia ter localizado ela, poderia ter comentado qualquer coisa, mas eu não vou dizer nada, porque magicamente meus poderes foram parados do nada, né, isso tá acontecendo um pouquinho na série, em algumas situações, e isso tá me frustrando um pouco, sabe? Tipo, ele é o Demolidor, cadê os poderes de super sentido dele? Parece que não existe mais, parece que em alguns momentos é desligado completamente. Bom, no final das contas tivemos ele explodindo a parede, e teve até um finalzinho um tanto simbólico, né, com a câmera dando aquele zoom out, aparecendo o dragão e tal, enfim, simbolismo. Então, no final das contas, né, e o outro pessoal planejando explodir o prédio. Realmente abriu um gancho aí interessante, né, que eu acho que o gancho foi mais ativado na questão do trio quanto em comparação ao Punho de Ferro, né. Então, de modo geral, eu acho que esse episódio, mesmo demonstrando uma passagem legal da história, não teve uma grande diversidade de coisas. Nós tivemos no início um aprofundamento no Demolidor, certo? Só isso, né? A cena inicial foi isso. Na metade do episódio, com o pessoal lá na delegacia, foi mais o uso de personagens secundários. Então, vários protagonistas realmente não fizeram tanta produção assim. E, pro final do episódio, teve a questão do Tentáculo sobre questões internas, que foi importante. O uso inadequado do Danny, que eu achei que foi, novamente, um personagem idiota, mas pelo menos ele passou pelo processo de persuasão. Teve uma luta não tão atraente quanto lutando o trio contra o trio do Tentáculo, mas no final das contas teve um simbolismo visual, né? Então, foi um episódio legalzinho. Eu achei não tão bom assim quanto os anteriores, mas foi legal, né? Então, como nota, eu vou dar uma nota 7,5. A gente tá se aproximando do final e eu acharia muito mais considerável se eles tivessem colocado algo muito maior, pelo menos nas proximidades do final. Bom, galera, então essa é a minha análise desse episódio. Realmente não teve lá grande coisa. Eu acredito que, assim, pra mim realmente não teve, né? Foi mais focado nos secundários, que é importante também, mas os protagonistas ficaram parados, né? Também tava todo mundo naquela sala, não tinha como fazer muita coisa. Então, galera, como eu falei, nota 7,5. Então, se você comentar alguma coisa, você pode comentar na área de comentários, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse é o meu resultado, foco na parte mais vídeo, valeu!